Olá, boa noite. Olha quem tá aparecendo aqui. Doula Andriele, do Coletivo de Gaia. Vamos abrindo aqui a live devagarzinho. Primeira vez abrindo uma live aqui, mostrando a minha cara para vocês. Vou chamar as nossas outras doulas para participar. Nossa primeira live do mês de abril com o coletivo, e hoje vamos falar sobre plano de parto. Olha, Marlene, boa noite, seja bem-vinda. Vou colocando as meninas aqui já, enquanto você... Pronto, as meninas vão entrando. Olá, mulher. Olá. Boa Boa noite. Ou bom dia. Boa Ou bom noite. dia. Não Isso. Tava falando que vai falar sobre plano de parto, um documento bem importante aí para as gestantes terem acompanhando elas no dia do parto. Então, vamos ter lives durante o mês de abril, uma vez por semana, e hoje a nossa primeira live. Vamos começar com o plano de parto, que é o que a gente começa normalmente na nossa educação perinatal, né? Quem estiver na live e estiver ouvindo o áudio, tiver alguma coisa ruim, já manda pra gente aqui, porque às vezes acontece e a gente não percebe, tá bom? Então, se apresentem, mulheres. Pode ir. Vou abrir meu áudio aqui, porque está dando um delayzinho. Boa noite ou bom dia. Eu sou a Ingrid, sou doula da Papo de Gaia, do coletivo, sou educadora perinatal e estamos aqui para sanar as dúvidas, né? De todas as gestantes, acompanhantes, mamães, de quem conhece. Eu sempre falo que não só das gestantes, né? Porque às vezes a gente já passou por essa etapa, né? Às vezes você já é avó, ou às vezes você já tem uma sobrinha, né? A gente sempre conhece alguém que vai precisar das informações que a gente vai aprendendo. Então, nunca é à toa. Gente, conhecimento é poder, independente para quem seja. Vou fechar, tá? Porque senão vai ficar dando eco. Isso mesmo, Ingrid. Bom, eu sou a Joyce, sou doula também aí do coletivo da Papo de Gaia, sou educadora perinatal. E como a Ingrid falou, estamos aqui para somar, para trazer informações, né, tirar algumas dúvidas, conversar um pouco sobre o plano de parto, que realmente é um documento muito importante. E se a gente conseguir levar para mais e mais mulheres, mais acompanhantes, mais pessoas essas informações, né, a gente vai conseguir aí, ter partos mais respeitosos, né, a partir deste documento que a gente vai conversar aqui, tirar algumas, fazer algumas informações. E é isso. Ótimo. Apresentadas. Bom, comentei no começo, eu também sou uma das doulas do coletivo de Gaia, sou a Andriele. Temos a Arielle também, temos a Ludrecher, a Marissa, mas hoje vamos começar a live com as três. As próximas lives vamos ir vendo as outras doulas. Então, fala para mim então, Ingrid, o que é o plano de parto? Assim, um resumo para a gente entrar depois mais a fundo no que tem no plano de parto. Bom, né, é o primeiro assunto, assim, eu sou apaixonada nesse assunto, na verdade. Porque desde quando eu tive o meu primeiro contato com o plano de parto, foi algo que me abriu muito a mente. Porque a gente sempre soube que existia, né, violências obstétricas, coisas que a gente queria que acontecesse no nosso parto, só que a gente não tinha nada assim na nossa cabeça, né? A gente não tinha nada que falasse assim, ah, mas eu quero muito que isso aconteça, mas como que eu posso fazer?
para que realmente seja respeitado aquilo que eu quero. E aí surgiu o meu primeiro contato com o plano de parto. Porque é isso, é um documento, né, que ele já é indicado, assim, nem só indicado. A OMS já fala lá na caderneta da gestante que é para todas as mulheres, é um direito de todas as mulheres fazer o seu plano de parto, ou seja, ela fala para a gente fazer esse plano de parto. A própria Organização Mundial da Saúde, né? Que é uma prevenção, é um documento que vai conseguir fazer com que você tenha uma segurança a mais para você não viver algumas coisas que você não quer passar sobre violências obstétricas e para também resguardar um pouco não, resguardar os seus direitos, né? Resguardar os seus desejos que você quer que aconteça durante o trabalho de parto. Só que a gente sempre tem que frisar uma coisa. Ele tem lá os desejos da gestante, tanto o plano A quanto o plano B, né? Ah, mas eu quero ir para uma cesárea, não tem problema. É sempre importante a gente colocar sobre a cesárea e sobre o parto normal. Independente do que você quer, qual é a via de parto que você deseja ter, é importante a gente colocar. Porque se acontece algo fora daquilo que a gente está planejando, você já tem algo que está ali respaldando os seus desejos. Entende? Então, só que nunca vai ser algo fechado. Se você quiser mudar de ideia ao decorrer do seu trabalho de parto, você tem todo o direito. É importante a gente frisar isso daí para a gestante, né? Ou para qualquer pessoa, que a gestante tem o direito, ela é a protagonista do parto, então ela tem o direito de mudar de opinião e de ideia qualquer momento, a qualquer momento. Não é só porque ela escreveu naquele documento e tá lá registrado em cartório, etc, etc, que vai ter que ser daquela forma e nem ela pode mudar. É ela que pode mudar de opinião, entendeu? Aquilo lá tá para resguardar isso, para os direitos dela ser respeitado, entende? Só que ela pode mudar de opinião também, não tem problema, né? Porque às vezes muitas gestantes ficam com medo, né? Mas eu vou fazer meu plano de parto, e aí se eu quiser mudar de ideia lá no meio da situação e tudo mais. Não, gente, você pode. As outras pessoas não podem mudar a sua ideia, mas você pode mudar de ideia quantas vezes você quiser. Entende? Então eu sempre gosto de frisar isso daí, porque é algo que muitas gestantes trazem pra gente, né? De medo, um dos medos, né? Do plano de parto. Ótimo, isso aí, deu uma esclarecida muito bacana do que é o plano de parto. E como, assim, só para dar uma reforçada, como a Ingrid comentou, a Organização Mundial da Saúde recomenda que a gestante tenha o seu plano de parto. E, infelizmente, não é o que chega para a gestante. Chega mais por meio de uma doula essa informação. E, infelizmente, novamente, porque é um direito de uma mãe, independente se ela tem o acompanhamento de uma doula ou não, ela já tem essa proteção que a Organização Mundial da Saúde fala que é direito da mulher, que ela precisa, que ela pode ter esse plano de parto já para resguardar ela e proteger aí dessas violências obstétricas e neonatais também. Então, já aproveitando, Joyce, me fala o que tem nesse corpo do plano de parto, quais são o que tem dentro dele. Foi bem legal aí o que a Ingrid falou, porque a gente vê muito nessa esse medo de, meu Deus, mas eu coloquei no plano de parto, né, um determinado assunto, e aí no meio, e se eu desistir, se eu mudar de ideia, vai estar lá, eu não posso trocar. Então é bem legal você ter falado isso, de que ela pode sim, né, mudar de ideia. Dentro do plano de parto, o que a gente coloca? São os cuidados. Quando entra, né, da entrada na maternidade, até o momento dos cuidados com o recém-nascido. Então, dentro desse plano de parto, você vai colocar os cuidados que você vai ter com você, no caso a gente falando aqui você como gestante, né, no caso do acompanhante, que tem que estar também sabendo, estar por dentro desse plano de parto. Então, o que a gente vai colocar no plano de parto? Começa com os cuidados com a gestante, né, assim que entra na maternidade, alguns procedimentos que tem na maternidade que ela não quer. Um dos procedimentos que a gente sempre coloca é sobre a lavagem, né? Que não é necessário, não é obrigatório fazer, só se ela quiser. Então, é um procedimento que as pessoas acham que é obrigatório e acabam passando por esse procedimento sem necessidade. Então, isso também é muito legal a gente falar,
que é um dos procedimentos que não precisa, que você não é obrigado a passar por eles. Então, a gente coloca desde quando entra na maternidade, durante o seu trabalho de parto, né? Então, quero ter o meu acompanhante, quero ter a presença da doula, se for o caso, né? Eu quero, porque também é direito seu, ter o acompanhante e a doula junto, não escolher entre um dos dois. Quero ficar livre para caminhar, quero ficar livre para me alimentar, ficar livre para tomar água, né, para me manter hidratado. Então, são coisas que a gente acha que são básicas, mas que se a gente às vezes não coloca lá, acaba passando despercebido. E se você tem lá no seu plano de parto, seu acompanhante está sabendo do seu desejo no plano de parto, e aí fica mais fácil para te ajudar. Então, passando por isso, você coloca, além disso, também tem a posição, né? Eu quero ficar na posição em que eu achar melhor na hora em que o bebê estiver nascendo. Quero a hora ouro, né? Quero meu bebê no meu colo assim que ele nasce. Logo depois vem os cuidados com o recém-nascido. Então, a vacina, a primeira vacininha que ele vai tomar, né, da vitamina, eu quero que esteja no meu colo ou no colo do pai, ou do acompanhante, né, se no caso o acompanhante não for o pai. Então, são cuidados que são básicos, né, alguns são bem básicos, assim, mas que a gente acaba passando despercebido, né, por exemplo, essa questão da vacininha mesmo. É muito interessante você colocar lá que é um desejo seu, que seja no colo, porque a gente fala assim, já foi um momento o bebê já chega assim tão assustadinho, e aí vai tomar a primeira vacina sem estar no colo do pai, sem estar naquele aconchego, né? Então, são coisas que se a gente for esmiuçar aqui, a gente vai ficar muito tempo. Mas são assuntos que a gente sempre fala, né? Não precisa seguir, a gente tem vários modelos na internet aí disponíveis, mas não precisa seguir exatamente o seu modelo. Então, vai do que você quer. O que você planeja mesmo no seu parto, né? O que você quer que aconteça no seu parto e o que você quer que não aconteça. Então, é um documento assim que é muito, muito, muito rico e muito importante nessa questão de cuidados, né? E cuidados até a gente fala com o acompanhante, né? Porque é o direito dele também estar ali participando e ele evita até dessa... Eu acho que é muito difícil agora, mas em lugares que ainda não deixam o acompanhante entrar, ele ter ciência de que está no plano de parto, que ele pode, né, que é direito dela, ter o acompanhante ali com ela. Ótimo, deu uma esclarecida legal do que tem no plano de parto, que inclusive é só uma pontinha de tudo que tem dentro dele, né? Porque tem muita coisa ali e é bom deixar uma ênfase aqui de que no plano de parto não é nada de achismo, a gente sempre gosta de falar isso. Não é coisas que acham que é bom, acham que é uma violência. É tudo comprovado e estudado cientificamente, que é uma violência obstétrica ou que ajuda, sim, a evoluir o trabalho de parto, que nem a gente não chegou a comentar aqui, questão de luz e de ar-condicionado, para deixar o ar-condicionado mais baixo, as luzes mais baixas, controladas assim no nível que a gestante se sinta confortável e mais segura. Isso faz com que o trabalho de parto fique mais tranquilo. Na cesárea também, não é só para um parto normal. Então, não tem como a gente falar tudo que tem no plano de parto aqui agora, senão a gente fica um bom tempo, porque são muitas coisas e são todas muito importantes para vocês entenderem, de uma luz a uma vacina no colo do bebê. São maneiras de deixar o parto humanizado e sem nenhuma violência e o mais receptivo possível. Então, a Joyce comentou várias vezes do acompanhante em relação ao plano de parto. Então, Ingrid, fala para a gente qual que é a função do acompanhante sobre o plano de parto. Se quem tem que montar é a gestante. Em que momento o acompanhante entra ali no plano de parto? Ele entra desde o primeiro momento, né? Até porque o plano de parto ele tem que ser construído em conjunto. Porque quem vai estar ali, o que vai estar descrito ali no plano de parto são sim os desejos da gestante e do bebê. Só que quem vai resguardar
que tudo isso aconteça vai ser o acompanhante, né? Independente se seja o pai, ou se seja a avó, se seja, né, a avó do bebê, né, ou se seja quem for o acompanhante que vai ficar responsável por ter a voz ativa ali naquele momento. Porque, gente, a gente sabe, né, que mesmo a gente estudando um pouquinho que seja, a gente sabe que vai ter uma hora que a gestante não vai estar mais assim ligada ali, podendo tomar decisões assim, ah, não, olha, isso tá escrito lá porque eu não quero, sabe? E a gente sabe que tem algumas situações que a gente, se a gente não estuda, a gente fica com medo de alguns termos técnicos. Às vezes os próprios termos técnicos assustam a gente. Então, por isso que é importante a gente estudar o plano de parto também, porque às vezes tem alguns termos técnicos que são só termos mesmo, mas não é algo assustador que esteja acontecendo. Só que quem vai estar sabendo de tudo isso daí também é o pai ou o acompanhante, né? Que vai estar ali junto com a mãe, né? Junto com a gestante, que vai estar resguardando esse plano de parto. A gente chama ele de guardião do plano de parto, né? Porque ele literalmente vai fazer esse papel, é ele que vai ter essa voz ativa para falar, olha, então, né, claro, com toda educação, com todo jeitinho, né? Olha, então, é que a gente não quer que, sabe, que aconteça isso. Não, a gente conversou e a gente não quer que seja oferecido a analgesia, sabe, para ela, mas muito obrigada, sabe? Tipo, com jeitinho pra gente, né, não criar uma situação ali, porque a gente tá naquele momento ali também mágico, né? Naquele momento ali também que é muitas emoções, muitos hormônios rolando, né? Muita coisa nova. Então, assim, é sempre importante a gente frisar que quem vai ficar responsável pelo plano de parto acontecer, as coisas acontecerem, vai ser o acompanhante. Ah, então eu vou ficar com o plano de parto aqui, e qualquer coisa que o médico falar, então eu vou falar aqui, olha aqui, tá vendo o que tá escrito? A gente não vai fazer isso. Por isso que a gente precisa estudar, porque a gente tem que ter as coisas assim, o máximo que você conseguir ter gravado na sua cabeça vai ser melhor para você naquela hora, né? Até porque é igual quando a gente faz prova. Tem gente que tem, né, a memória assim fotográfica maravilhosamente. Estuda um dia antes da prova ou na hora ali e lembra de tudo. Mas eu mesmo, quando eu ia estudar para a prova, se eu fosse ler assim na hora, um pouco antes da prova, minha cabeça embaralhava tudo. Aí eu não ia lembrar de nada na hora assim. Então eu acho que é isso que acontece também, né? Imagina o acompanhante ou o pai ficar lá, não, tá tranquilo isso daí, vou só dar uma passada de olho aqui um pouquinho antes da hora do trabalho de parto e tal. Aí chega na hora o médico fala assim, ah não, a gente vai fazer, ou a equipe, né? Fala assim, não, a gente vai fazer uma tricotomia aqui nela e tal. Meu Deus, será que eles vão fazer aquele corte? Aí você fala, não, pera. Sabe, pode acontecer da gente, né? Os termos técnicos ali, a gente dá uma embaralhada. Então, por isso é importante a gente estudar sobre esses termos, estudar sobre o que a gestante quer e não quer que aconteça. E tudo isso daí é importante estar na ponta da língua do acompanhante, né? Então, o acompanhante faz esse papel de voz ativa, de guardião do plano de parto, sabe? De ficar cercando ali mesmo, ali, a gestante ali, de olha, não, esse procedimento a gente prefere que não aconteça. Tem como a gente esperar só mais um pouquinho, só para tentar parar de passar mais um pouquinho de nutriente pelo cordão, sabe? Ah, não, a gente pode deixar o neném um pouco mais no colo dela para tentar mamar, né? Se o médico, né, ou a equipe, né, começar a tracionar a placenta e tal, alguma coisa do tipo, fala, olha, a gente prefere tentar deixar esperar um pouquinho, tem como a gente esperar mais um pouco para ver se a placenta desce sem precisar ficar puxando, né? Porque às vezes a gente não vai lembrar, o pai não vai lembrar, o acompanhante não vai lembrar que não pode tracionar a placenta, né? Porque isso, a gente que já está trabalhando no meio, a gente já sabe mais, né? A gente já tem na ponta da língua. Só que às vezes o acompanhante não vai lembrar. Só que só dele lembrar que tracionar é puxar, ele lembrar, não precisa puxar a placenta, já é um diferencial. Porque ele na hora ele pode falar, olha, a gente pode esperar só mais um pouquinho, só para não precisar puxar, ou não precisar ficar fazendo massagem. Se a gente puder colocar o bebê para mamar, para poder ajudar essa placenta a sair naturalmente. Então, acho que isso é um diferencial assim muito grande, que vai também fazer o acompanhante cumprir com o papel dele de guardião, né? De amparo ali, de cuidar. Porque o acompanhante fica nesse cuidado, né? Cuidado com a mãe, com a gestante, com o bebê.
porque logo em seguida que o bebê nasce e que geralmente a mãe, vamos supor que ela está acompanhada por uma doula, né? Que seria o mundo ideal de todos, né? Doula fosse super acessível no SUS da vida, igual quando você faz um pré-natal pelo SUS e, né, tem, mas vamos chegar lá, em nome de Jesus. Mas assim, vamos chegar. Aí o acompanhante tá nessa de, ah, não, a mãe tem que ficar ali um pouquinho de lado, se ela não tiver acompanhante com uma doula, por exemplo, e ele vai acompanhar o bebê, ou ela vai acompanhar o bebê, esse acompanhante. Ah, olha, não precisa aplicar o colírio, não, a gente, nosso pré-natal tá tudo tranquilo, tá tudo bem, sabe? Então, assim, tudo isso daí é ele que vai resguardar, porque é ele que vai ter voz. Porque vai ter um momento que a gestante, né, a puérpera, vai estar ali jamais descansando, ou vai estar ali naquele momento da partolândia, né? Então é muito importante. Sim, então acho que aí deu para sentir um pouco os acompanhantes de os pais mesmo, né? São os acompanhantes, o peso deles saberem, né? O que é o plano de parto, estarem juntos na hora de fazer esse plano de parto e saber o que tem ali, porque quem vai ficar responsável é o acompanhante, como a Ingrid comentou. E, e como ela já falou, assim, vários termos, várias coisas, a gente fica até um pouco mais, meu Deus, quanta coisa. Então, você estudando o plano de parto ali, você vai saber tudo que vai acontecer no parto. Só no plano de parto. Então, ali você já tem um estudo e um conhecimento para evitar muita coisa. É, então, se atentem ao plano de parto. E o plano de parto tem um momento certo para estar pronto para a gente fazer, para a gente ter ele ali já andando com a gente, vai. Não, assim, quanto antes, melhor, né? A gente fala que o ideal é que esteja pronto aí com 35, 36 semanas, 37 no máximo, pronto. Todo mundo sabendo de tudo, mas para fazer, para começar esse. Até porque quando a gestante vem já falando, descobri que eu tô grávida, que passa por um momento que algumas já vem se preparando antes, então, quando às vezes descobre, já quer sentar e fazer, e tá tudo bem, já faz. Até porque quanto antes você começar a fazer, você vai ter tempo de mudar algumas coisas até o final, né? Isso aqui eu coloquei, mas agora acho que vou tirar, não gostei muito, vou trocar. Então, não tem uma data, né, um tempo certo para se fazer. Quanto antes, melhor, porque quanto mais você estuda, mais conhecimento você vai adquirir, mais o seu acompanhante também vai estar ali, né, porque o acompanhante vai estar com você desde quando você começar a fazer o seu plano de parto. Então, quanto antes vocês começarem a estudar, a ver o que vocês querem, o que vai ter, o que não vai ter, melhor. Mas para estar pronto, no máximo em 37 semanas, ele pronto já. Lembrando que tem que levar, né, no cartório, para ele ter validade. Então, quanto antes vocês conseguirem colocar tudo, deixar tudo certinho, e aí só lá com 36 semanas levar para o cartório para finalizar, é melhor. Isso, bem lembrado Vou a parte do lembrar, cartório. lembrar, a Joyce falou uma coisa e eu lembrei muito sobre a gente reforçar que não importa qual que é a via de parto que você quer, de cesárea ou se quer um parto normal. O plano de parto ele é válido para os dois e pelo menos a gente sempre, né, fala que é bom a gente deixar sempre o plano B. Então você fala, mas eu tô assim meio na dúvida, eu não sei o que eu quero e tal. Não tem importância. Lá no seu plano de parto vai ter qualquer uma das duas situações, tanto o parto normal quanto o parto cesárea. Né? O intuito do plano de parto é a gente evitar violências obstétricas e resguardar o desejo da gestante, né? Porque é igual já se falou. Ui, desculpa, gente. Igual a Joyce falou, a Joyce tinha falado sobre a questão da gente fazer o plano de parto até 37 semanas, mas tem mamães que gostam de fazer no começo, então a gente é tranquilo para fazer, né? Porque tem as duas opções. Sim, e a gente sempre fala também eu quero o normal, não vou nem colocar cesárea. A gente sempre tá falando, né? Coloca,
porque a gente não sabe como que esse bebê vai decidir vir. A gente se prepara, mas quem decide mesmo é ele, né? Então, a gente já viu aí casos já, eu quero normal, e chegou na hora, precisou ir para uma cesariana, e tá tudo bem ir para uma cesariana, né? Desde que você esteja preparada para isso também. E já aconteceu também de não, vai ser cesárea, eu não quero nem saber de parto normal, e acontecer do bebê vir antes e ter o parto normal. Então, é legal você ter falado isso também, da gente sempre trabalhar o plano A e o plano B, e o C e o D, e sempre ter para não ficar também frustrado, né? Também evita aquela frustração. Então, é bem legal isso aí, de colocar no plano de parto sempre o normal e também a cesariana. Isso, até o nome já diz, né, gente? Plano de parto. Então, a gente tem que ter ali todos os planos possíveis, estar preparados psicológico, físico e bem, se a gente precisar ir para uma cesárea ou se a gente precisar ir para o normal. Não somos contra nenhum dos dois, trabalhamos com os dois, defendemos os dois, o nosso foco é o parto humanizado, e é para isso que o plano serve, né? Então, precisa ser registrado em cartório, é obrigatório registrar 2 assinaturas, acho sempre bacana lembrar isso. Do plano de parto, acho que basicamente é isso que é importante a gente passar. Se tiverem uma doula, façam junto com a doula também, se tiverem dúvidas, ou mandem perguntas para a gente também está aqui à disposição para responder. Então, eu acho que é isso. Mulheres querem acrescentar mais alguma coisa? Só falar sobre essa questão da assinatura, né? Que a assinatura que vai sempre ser registrada é o do pai, do acompanhante, no caso, né? Da gestante, a principal, e do acompanhante. E também a gente falar que independente para onde você quer ir na hora do seu trabalho de parto, é sempre importante a gente mandar esse plano de parto para todas as maternidades e os hospitais, assim, daqui de Campo Grande ou da sua cidade, no caso, né? Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, até nisso a gente trabalha com o plano A, B, C, D, E, F, G, igual a Joyce falou, né? Não só, mas eu quero ir para tal maternidade ou tal hospital, então eu só vou focar naquele ali e vou até colocar no meu plano de parto, que é aquele ali que eu quero e tal. Não, a gente sempre deixa em aberto, porque a gente quer ser respaldado. Então, o máximo de locais que tiver o seu plano de parto lá que você sabe, não, lá eles têm e eu tenho como comprovar que eles já têm o meu plano de parto lá e tal, tudo mais, etc. Então é melhor, porque você vai ser resguardado. E uma coisa que a gente sempre fala também é sobre o plano de parto ser tipo um seguro, né? Que, mas, meu Deus, eu tô colocando tudo isso daqui, será que eu posso passar por tudo isso? Meu Deus, será que eu vou passar por tudo isso daqui? Não é porque não é você vai passar por tudo isso. A gente está colocando ali justamente para caso aconteça algo que você não queria, não queria que acontecesse, então você tem ali um documento respaldado por lei, né, que vai resguardar ali que, olha, estava escrito aqui que eu não queria que acontecesse isso daqui e vocês não respeitaram. E eu falei para vocês que não queriam, vocês estavam sabendo, estava tudo bem, entendeu? Não teve nenhuma intercorrência, nenhuma urgência, emergência, porque nesses casos, né, é importante a gente falar que se nesses casos o plano de parto ele é colocado um pouquinho assim de lado, porque a real importância ali é sempre resguardar, né, a saúde da mãe e do bebê. Então, se está tudo bem, está tudo certo, eles precisam respeitar as suas vontades, seus desejos, né? Mas, caso aconteça algo, você tem como comprovar que você tinha os seus desejos escritos ali e que eles não respeitaram, mesmo sabendo que você queria aquilo, né? Então é sempre importante a gente deixar isso bem aberto, que você tem que enviar para todos os lugares possíveis, assim, que você acha que pode ir. Mas eu nunca acho que eu posso ir para tal hospital. Não, mas envia para ele. Só por via das dúvidas. Só para a gente estar mais seguro. Enviar e lembrar de levar uma cópia junto, né? Bem bacana, porque a gente envia para deixar lá registrado que eles têm o nosso documento. Mas a gente precisa levar no dia também
para ter o documento ali acompanhando a gente, principalmente se for SUS, né, plantão, para a gente apresentar o documento ali na hora e que eles fiquem cientes que você sabe do documento, que você está ciente do que você precisa aceitar e que você não precisa. Então, se for um particular, também é bem bacana já apresentar para o seu obstetra e já sentir, né, como que é em relação ao obstetra, suas vontades. Então, é bem bacana ter essa apresentação do plano de parto durante o seu acompanhamento do pré-natal. Então, são várias formas da gente poder ir conversando, ir mostrando e sentindo tudo. Então, é isso, mulheres. Espero que tenhamos esclarecido algumas dúvidas. Se tiverem mais, nos mandem, estamos abertos para responder. Boa noite, bom dia, beijos, beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, menina. Tchau.